Ok. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Muito legal estar aqui com vocês, muito legal. Nós estamos aqui trabalhando com alguns temas que tangenciam, que tocam ali assuntos da sociedade, né? Nesse nosso segundo semestre, tanto que faremos as nossas apresentações. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com alguns movimentos sociais. Essa expressão ela é muito famosa, né? Movimentos sociais. A gente tem que fazer um movimento. O que é um movimento, né? Os movimentos sociais, primeiro a gente tem que definir o que eles são, em segundo a gente vai observar para alguns movimentos sociais super famosos e super importantes do nosso contexto, do nosso cotidiano. E aí eu peço que você, por favor, pegue caneta, lápis, anote as suas dúvidas, seus comentários e compartilhe conosco na live. Isso vai ser muito legal, muito importante. Movimento social é toda ação conduzida por um grupo da sociedade. Fácil, fácil. Os movimentos sociais eles podem ser movimentos de contestação ou eles podem ser movimentos de conservação, tá? Então é o que a gente vê aí em alguma nomenclatura com o nome de movimento progressista, movimento conservador. Existem movimentos que são feitos para quebrar aí algumas coisas da sociedade e existem movimentos que existem para conservar algumas coisas da sociedade. Ok. Os movimentos sociais, eles movimentam toda a sociedade? Não, não, nem sempre. Existem movimentos sociais que movimentam parcelas da sociedade. Existem movimentos sociais que movimentam apenas alguns grupos da sociedade. É a abrangência deles. Então, eles podem ser progressistas ou conservadores. Eles podem ser de grande abrangência ou de pouca abrangência. Olha, e aí você olha para o slide e você fala, por que que o professor colocou a imagem do Wolverine e dos X-Men? Se eu não estou enganado, esse é o segundo filme do Wolverine. É muito legal. É o segundo filme dos X-Men. E isso não foi por acaso. Pessoal, a arte, ela reflete a cultura. Se você olhar para um quadro de arte, para alguma obra de arte de um determinado povo, de um determinado momento da história, aquilo vai refletir aquela cultura e aquela sociedade. Na Idade Média, os quadros são todos de Jesus, porque as pessoas viviam muito focadas na religião. E assim a coisa vai. Agora, os X-Men e os quadrinhos, eles surgem em 1960, mais ou menos, né? Os quadrinhos são anteriores, mas os X-Men são desse período. E o que são os X-Men? Uma minoria diferente, olha só, uma minoria diferentona que tenta se defender de uma maioria. Eles são a expressão mais icônica do que é um movimento social. Eles são um movimento mutante. Eles existem para defender o seu povo, as suas causas, os seus ideais contra uma gama geral da sociedade. Inclusive, o objetivo dos X-Men, ao serem construídos, elaborados, é esse: representar o que estava acontecendo. Por quê? Pessoal, os movimentos sociais eles ficam muito fortes no nosso mundo a partir de 1960. Os principais movimentos que a gente tem hoje no nosso planeta surgiram nesse contexto, 1960. E aí você olha e fala, nossa, professor, por quê? Não foi por causa dos X-Men, né? Claro que não. Os X-Men refletem esse processo. Mas em 1960 está acontecendo a guerra. Que guerra? Guerra Fria. E em 1961 tem um episódio que é a crise dos mísseis em Cuba. Quase que estoura uma guerra nuclear no planeta. A pressão é tão grande que as populações, o povo, começa a se movimentar aí contra o que está rolando, contra os abusos, contra as injustiças. Então, o cenário de Guerra Fria colabora
para o desenvolvimento dos movimentos sociais. E o primeiro movimento que a gente vai ver é o movimento negro. Esse é o grande movimento social desse período, tá? Lógico que houveram muitos outros, mas esse movimento ele é grande e ele ainda tem reverberações na atualidade. O movimento negro, a gente usa a expressão movimento negro no singular, mas a expressão correta é no plural. Movimentos negros. Movimentos negros. A expressão correta é no plural. Por quê? Porque a população negra ela não lutou e ela não se movimentou usando uma mesma estratégia e de um mesmo jeito. A população ela lutou e se movimentou usando duas grandes estratégias. A primeira é a estratégia pacifista do Martin Luther King, que é um cara que assim, nossa, é meu, nossa, o cara é incrível, o cara é incrível. E a segunda foi o movimento de resistência não pacífica, originado pelos Black Panthers. Aliás, se você sabe inglês, você já sabe a tradução. Black Panther, Pantera Negra. Ah, Os quadrinhos fazem referência. Olha que interessante. Então vamos olhar o porquê que o movimento negro lutava. Pessoal, até 1960, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos uma coisa chamada segregação. O que é segregação? É a separação. Tá? Separar é segregar. E aí você está vendo algumas imagens. O primeiro é uma white area, área branca. Como assim área branca? Aquela é uma praia para pessoas brancas. Não é uma praia que os negros podem pisar. E se eles pisassem? Se eles pisassem, olha só, eles poderiam ser multados ou presos. Ali do lado você tem o Rex Theatre for Colored People. Teatro Rex para pessoas de cor, pessoas coloridas. É o teatro dos negros. Havia uma segregação racial muito forte. E negro não votava. Nessa época os negros não votam. Nessa época negros não podiam se candidatar. Nessa época a educação para os negros era muito deficitária. Não tinha, por exemplo, acesso a alguns cursos de faculdade. Aí você vê, por exemplo, o bebedouro, white colored. Bebedouro de branco, bebedouro de pessoas de cor. Eu não sei traduzir exatamente a expressão colored. E ali daquele ladinho você tem a Rosa Parks. Ela é um símbolo do movimento negro. Por quê? Na época de Rosa Parks, quando um homem branco chegava no ônibus, uma pessoa negra que estivesse sentada tinha que se levantar e ir para o fundo. Se tivesse lugar, beleza, senão ficava em pé. Rosa Parks não se levanta. Rosa Parks ela resiste pacificamente. Ela não ataca, não xinga, não faz. Não. Mas ela resiste. Ela apanha. O ônibus da Rosa Parks acaba sendo. Dentro do ônibus há um grande movimento, as pessoas começam a xingar a Rosa Parks, há violência. O ônibus da Rosa Parks está num museu. Olha que interessante. Interessante isso, né? Ela sofreu por não ter assumido cumprir uma lei que ela não concordou. Uma lei racista. E aí ela se tornou símbolo do movimento negro. Mas vamos falar primeiro do veio mais radical do movimento negro. Os Black Panthers, ou Pantera Negra. Né? Você tem aí alguns líderes, Bob Seale, Hal Newton. E o que eles defendem? Eles defendem armar a população negra, olha só, tirar todos os negros das cadeias, porque eles acreditam que a condenação foi completamente injusta, e pagar uma indenização aos negros pelo período de escravidão. Então o movimento Black Panther defende uma coisa mais radical. Defende assim, a população negra armada, fora dos presídios e indenizada.
E se for necessário usar a violência para isso, beleza, pode usar. Eles acreditavam nisso, que a justiça com o povo negro só seria feita mediante uma via agressiva e violenta, né? E aí você tem o Malcolm X, ele também é influenciado aí por um veio mais violento. Violento não, mas um veio mais agressivo. Essa é a melhor expressão, tá? Malcolm X não era violento, mas ele dizia que seria necessário uma parcela de agressividade para defender o povo negro. E essas são imagens dos Panteras Negras. Veja aí, ó, o colete, a jaqueta, pá, o símbolo. Se você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, você já viu esse símbolo, né? Ele levanta a mão e abaixa a cabeça. O Black Panther tinha uma proposta tão revolucionária que eles foram considerados inimigos número 1 do FBI. Gente, é Guerra Fria. Os Estados Unidos sentem cheiro de comunismo à distância. Eles têm medo da União Soviética. Eles morrem de medo da União Soviética. Mas eles têm mais medo dos Black Panthers. O FBI perseguia, fechava os escritórios deles. Era uma luta, era uma guerra. Uma guerra. E esse movimento é o primeiro movimento negro que a gente estuda. Mas um movimento que de fato, consegue transformar a sociedade americana é o movimento pacifista do pastor batista Martin Luther King. Martin Luther King. Ele que tem aquele famoso discurso: I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho de que meus filhos sejam julgados pelo seu caráter e não pela cor de sua pele. O sonho de um mundo onde raças não sejam fatores de separação. Um sonho onde a cor não é critério de exclusão. Discurso do Martin Luther King, ali no monumento Washington, aquele monumento que quando você assiste Uma Noite no Museu, tem o Abraham Lincoln, né? Aquela coisa pontuda para cima, negócio meio estranho. No Homem-Aranha também tem esse mesmo monumento, tá? Qual é a proposta do pastor Martin Luther King? A proposta é, através de uma via de não violência, lutar pelos direitos iguais, direitos raciais iguais, com acesso ao voto, olha só, à política e uma lei que impede os negros de serem discriminados. Essa lei é assinada? Sim. Essa lei é assinada em 1964, o ano dos direitos civis, o marco dos direitos civis dos Estados Unidos. Olha só. E o Martin Luther King celebra muito, ele acaba sendo assassinado por um supremacista branco. Tá? Ele acaba sendo assassinado, mas ele é um símbolo de resistência. E qual é a resistência dele? Pacífica. Então a proposta dele não é atacar ninguém, mas é desobedecer coisa que não faz sentido. Não posso beber naquele bebedouro. Quem disse? Faz sentido? Não faz sentido, vou beber. Ah, tem que levantar quando o cara pede. Quem falou? Porque eu sou negro? Não. Então, desobedecer leis que são racistas, não atacar os brancos e, através desse caminho pacifista, chegar à obtenção dos seus direitos, à obtenção do voto. E ele consegue. Esse aqui é o Martin Luther King, esse é ele quando ele vai fazer o discurso. I have a dream. Eu tenho um sonho. Foi preso, porque na época isso era rebelião. Né? Muito interessante. E aqui a notícia quando ele é assassinado, né? Martin Luther King, em 1968, ele morre. Para quem tiver interesse, esse filme é lindo. Nossa, que filme lindo. Estrelas Além do Tempo. Conta a história de 3 mulheres nesse contexto aí dos anos de 1960, que é a explosão do movimento negro e do movimento feminista. E quem não tiver tempo de assistir o filme e fala assim, professor, tenho muita coisa para fazer, formulário. Essa série, ela é super indicada. Por quê?
Essa série é de 1980, Brooklyn, 1984. Acontece o seguinte, o Chris e esse seriado, ele é a prova viva de que o movimento negro nos Estados Unidos conseguiu grandes avanços, mas não resolveu o problema aí do racismo e do preconceito. Qual é a prova mais contundente, mais cabal, de que ainda há problemas lá nos Estados Unidos e no mundo por causa de raça? A prova mais firme disso foi a questão do Floyd, né, que aconteceu aí esse ano, e recentemente vários assassinatos negros nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. O Brasil também passa por um processo parecido, né? O movimento Black Lives Matter, ele não tem uma proposta muito redigida, mas ele é um movimento que ilustra isso. Ó, vidas negras importam e a gente não quer viver desse jeito e ser tratado desse jeito. E com o Chris, nós vamos para o nosso segundo movimento social. Se você já assistiu o Chris, tem esse episódio. E nesse episódio tem o andrógeno. Esse é um moço que gosta do Chris. Ele é, vamos usar a expressão, ele é gay. Oh, ele é gay. E ele é um moço que gosta do Chris. O Chris não gosta dele, mas ele gosta do Chris. E é a primeira vez que aparece um personagem assumidamente gay, assumidamente homoafetivo, dentro da série do Chris, né? E é com este personagem que a gente inaugura o nosso estudo do segundo movimento social, o que ficou conhecido na época como movimento gay, mas que hoje é conhecido como movimento LGBTQ+. E aí você olha e fala, professor, pelo que eles estão lutando nessa época? Gente, aí eu trouxe para vocês um código de doença, que é o CID, Código Internacional de Doenças. Esse é um código de 1948. E aí, nesse código, olha só. A atração homoafetiva está incluída na categoria de desvio sexual. É doença. Nessa época, 1960, a população homoafetiva era chamada de homossexualista. Era homossexualismo, né? Esse sufixo ismo significa doença. Então, a pessoa que tinha interesses por alguém do mesmo sexo era considerada doente. E era presa, às vezes, em manicômio, presa em clínica, presa para um monte de coisa para tentar ser tratada, enfim, como se fosse mesmo um tipo de desvio. E aí, qual é a proposta do movimento gay? A proposta do movimento gay é entender a homossexualidade sobre a ótica não da doença, mas como uma variação da manifestação da sexualidade. Entender que isso não é um desvio biológico. A pessoa não está doente. Isso é uma manifestação da sexualidade humana diferente da heterossexualidade. E ponto. A ideia é essa. É fazer com que eles não sejam presos e possam se assumir. Só que o movimento gay tem uma história que ela tem umas nuances. Por exemplo, em 1980, estoura a AIDS. E a AIDS era considerada uma doença de homoafetivos. Essa comunidade seria responsável por transmitir e passar o negócio da AIDS. Então o movimento homoafetivo ele vai caminhando até que chega a 1980. E pá! Em 80 vem uma onda de preconceito sobre essa população por causa da AIDS. Até hoje existe essa ideia de que a pessoa homossexual vai transmitir vírus da AIDS com mais facilidade. Esse ano no Brasil foi feita uma votação. Nessa votação, estava sendo discutido se homossexuais poderiam doar sangue ou não. E foi votado esse ano que eles podem doar sangue. Até o ano passado, eles não poderiam doar sangue. Havia uma limitação, porque havia um certo medo
do que poderia ter no sangue de um homossexual. O movimento gay luta por isso, pela aceitação da homossexualidade sem o selo de doença. E aí depois disso vem o casamento, a adoção e novas pautas desse movimento que hoje são muito comuns no Brasil e no mundo, né? No mundo, por exemplo, eu acredito que eu tenho a foto aqui de onde é proibido... Opa, como é que eu volto? Ai, meu Deus. Enfim, não consigo voltar. No Brasil e no mundo, a situação ela se repete de alguns jeitos, né? Aí a gente vai ver o movimento feminista e alguns outros movimentos, e a nossa ideia aqui é apenas entendê-los, não defendê-los, questioná-los, criticá-los. Nós vamos entendê-los, para daí sim formular nossa opinião sobre eles, né? E entender o contexto onde eles foram produzidos. Pessoal, foi um prazer ficar com vocês aqui na nossa live. Excelente, excelente. A gente se vê daqui a pouco. Muito legal, muito legal ter você aqui conosco. Um grande beijo e até mais.